esse noticiário brasileiro, que eu não sei se a gente botou na pauta, o João pode me responder aqui pelo WhatsApp, mas eu mandei no nosso grupo de pauta, se não manda para o Bruno, uma pesquisa do percentual de pessoas da mídia americana que são de esquerda ou de direita. Tá? Não sei se se botaram aqui na pauta do programa, se a gente tem o gráfico. Se não, João, manda aí pro Bruno. E eu digo isso pelo seguinte, quase que a totalidade da mídia americana é de esquerda, tá? Da mídia tradicional. Da mesma forma que o Brasil tem pesquisas parecidas com o Brasil. Só que isso contamina muito, muito, muito fortemente o noticiário que chega ao Brasil sobre política americana. Eu não sei se vocês lembram, os que estão comigo há mais tempo, como audiência, eu comecei a minha carreira no YouTube, né? Eu já escrevi artigos e tudo mais, mas a minha carreira no YouTube, eu comecei com um programa chamado Conexão América. O Dr. Marcelo Ribeiro, um abraço aí para ele, do qual já participaram Ana Paula Henkel, o Flávio Quintela, o André Marinho, até o Eunuco Invertebrado já participou. E o programa, o mote do programa, o slogan do programa, era um programa onde a gente mostra para você o que está acontecendo nos Estados Unidos sem o bullshit dos correspondentes internacionais. O bullshit, né, a bobagem, a besteirada que os correspondentes internacionais no Brasil falam sobre os Estados Unidos é absolutamente impressionante. Então, por quê? Porque eles simplesmente consomem o que está acontecendo no The New York Times, o que está acontecendo no Washington Post, o que está acontecendo na CNN, e replicam para vocês, replicam para vocês. O Bruno vai colocar aí agora para gente, esse gráfico é absolutamente impressionante. Deixa eu abrir ele aqui para mim no meu celular, minha colinha. Olha isso que vocês estão vendo na tela, tá? Em 1971, 35% dos jornalistas eram registrados como democratas, 25% eram registrados como de republicanos, 32% independente, e você tinha ali 6,3% que eram outros, talvez Partido Libertário, Partido Verde, Partido Comunista, o que quer que seja. Tá? Repara que em vermelhinho, aqui nos Estados Unidos o vermelho são os republicanos, não é a cor do comunismo não. Reparem como isso foi descendo, até que em 2013 os republicanos já eram, durante o governo Obama, 7,1%. 7,1%. Né? E os democratas eram 28% e os independentes eram 50%. Hoje, os democratas mantêm mais ou menos o tamanho da fatia que eles mantinham em 1970, mas os republicanos são só 3,4% dos profissionais de mídia americanos. De todos os jornalistas, de todos, 3,4% são republicanos. Então, claro que a notícia que vai chegar para vocês no Brasil, principalmente com o banimento do X, é uma bosta. Né? E eu já, na semana passada, desmascarei ao vivo as reportagens da mídia do Brasil sobre as eleições americanas que davam a entender que a Kamala Harris estava nadando de braçada e que o Trump estava praticamente derrotado. E a gente está se aproximando das eleições, né? Falta um mês e meio, mais ou menos, e eu tenho que trazer algumas notícias sobre as eleições americanas, vou trazer praticamente em todos os programas de agora até as eleições, notícias que você provavelmente nunca teve contato. Então, mesmo para quem acompanha a notícia pela CNN, que é uma rede de extrema esquerda hoje nos Estados Unidos, a gente já tem comentaristas dentro da CNN que mostram que a situação não está esse arco-íris para Kamala Harris, não. Vejam esse vídeo aqui, por exemplo. Coloca grande. Democrat against Donald Trump in history on national polls. No one is performing. Você consegue colocar maior que isso, Bruno? Ou esse é o tamanho máximo? Se não, deixa assim mesmo. Então tá bom, deixa assim mesmo. She is the worst polling Democrat against Donald Trump in history on national polls. No one is... Veja o que ele está dizendo. Ela é a que tem o pior resultado em pesquisas contra o Donald Trump na história das pesquisas. Ou seja, ela se sai pior do que saía a Hillary Clinton em 2016. Performing worse than her. No one's performing worse than her among blacks, among Hispanics, the worst performing Democrat in modern history among this demographic. Então, ela é a pior entre negros, entre latinos, entre democratas moderados, entre judeus, entre muçulmanos. Muslim voters, she's at under 50%, she's at 52% in the latest CAIR poll among black Muslims. She's not doing well. Ela não está indo bem. Isso é uma análise dentro da CNN. Dentro da CNN. Não é pouca coisa. São dados, e esses dados demográficos são extremamente importantes nas eleições americanas, porque o único grupo demográfico que costuma votar majoritariamente no Partido Republicano são as pessoas brancas e cristãs. Em quase todos os outros grupos, o percentual de eleitores do Partido Democrata é absolutamente desproporcional dos eleitores do Partido Republicano. Vejam esses dados aqui do Pew Research Center, né? Filiação partidária dos Estados Unidos por raça, etnia e educação. Dos eleitores brancos registrados,
56% são republicanos ou mais favoráveis aos republicanos, enquanto 41% são democratas ou mais favoráveis aos democratas. Aqui, então, os republicanos têm uma vantagem de 15%, né? 15 pontos. Quando você vai para os outros grupos, no entanto, você tem um negócio assustador. Dos hispânicos, né, e esse dado vai até 2023, dos hispânicos, 61% se declararam democratas e 35% republicanos. 26 pontos de vantagem para os democratas. Quando você entra nos negros, 83% democratas e 12 republicanos. 71 pontos de diferença. Eu sempre digo aqui que se a gente está conversando com um negro e tal, isso não tem nenhum preconceito racial nisso, é uma questão de saber como se comportam os grupos demográficos, quase que certamente o sujeito é de esquerda, aqui democrata. E com péssimas consequências para eles, né? Eles continuam elegendo democratas nas suas cidades, onde tem mais negros, e por isso vivem debaixo de uma onda de crime, por isso que vivem em cidades sujas, eles sofrem as consequências. Thomas Sowell escreveu muito sobre isso, né? Sobre os problemas que os negros americanos sofrem por conta das escolhas políticas e da cultura deles. Você pega os asiáticos, até mesmo os asiáticos, 63% democrata e 30% republicano, 28 pontos de vantagem para o democrata. Então, quando você tem um candidato democrata que vai mal entre negros, vai mal entre hispânico, vai mal entre asiático, etc., como é o caso da Câmara, isso dificulta muito a eleição dele. Vamos ver aqui uma outra pesquisa NAACP, Black Voters Excited for 2024 Election. Eleitores negros excitados para a eleição de 2024. Mais excitados para a eleição de 2000, mais animados, né, para a eleição de 2024 e 2008. E a manchete pode até parecer boa, né, eleitores negros impulsionados por Harris estão mais animados, mas essa reportagem traz uma pesquisa de uma associação de pessoas negras, né, National Association for Advancement of Colored People, e segundo essa pesquisa, 51% dos eleitores negros disseram que votariam na Kamala Harris, enquanto 27% diriam que votariam no Trump. Entre os negros, 25% dos indecisos disseram que a sua visão de Kamala Harris era menos favorável do que há um mês. E só 14% disseram que eram mais favoráveis. E se você olhar assim, se você não entender de política, né, você vai fazer, parece promissor. Mas se o Trump tiver 27% do voto dos eleitores negros, ele vai ser o republicano com o maior número de votos nesse grupo proporcional na história. 27% de voto para o presidente negro, para o presidente republicano entre os negros, é uma coisa impensável. Para vocês terem uma ideia da magnitude disso, em 2020, o Trump teve 12% dos votos dos negros. Ou seja, segundo essa pesquisa, 27%, ele mais do que dobrou nesse grupo demográfico. Então você entra, por exemplo, essa outra pesquisa do Rasmussen Reports, do dia de 23 de setembro, vantagem de 3 pontos para o Trump na Geórgia, o estado em que ele perdeu por 10 mil votos para o Joe Biden, 0,03. O Trump empatado na Pensilvânia, estado onde ele perdeu por mais de 1,2% na última eleição, depois daqueles votos mágicos, lembra? Que chegaram de madrugada, o banheiro que estourou e eles fecharam, os votos apareceram, né? E eu digo para vocês, que eu já mostrei para vocês que o Rasmussen é o 5º instituto de pesquisa que mais acerta nas eleições americanas. O Bruno vai colocar aqui o gráfico dos institutos que mais acertam para vocês lembrarem, né? Então, toda vez que saiu uma pesquisa, vocês veem, de quem é essa pesquisa? Onde é que ela está nessa conta, nessa regra? Né? Então, você pega, por exemplo, outra pesquisa agora do Insider Advantage, né, que eu coloco sempre os institutos, o 4º instituto que mais acerta. O Insider Advantage, na semana passada, estava dando 2% de vantagem para o Trump na Pensilvânia. Pensilvânia é um desses estados que talvez decida a eleição americana. Né? E tem que ser levado em consideração que parte dessa pesquisa foi conduzida antes da segunda tentativa de assassinato do Trump, que atraiu a atenção. Então ele também pode estar com uma situação ainda melhor. Também, Insider Advantage, 1% de vantagem para o Trump no Michigan. O Trump perdeu o Michigan por 2,8% em 2020. E vale dizer que o Insider Advantage foi, em 2020, o instituto mais preciso na média final do Real Clear Politics na eleição presidencial em Michigan. Então, em Michigan, eles têm uma excelente credibilidade. E eu já falei aqui também da vantagem do Trump no Arizona, na Geórgia, na Carolina do Norte, que são todos estados essenciais para uma eventual vitória na eleição de 2020. Agora, é o que eu falo, a imprensa brasileira ela é tão militante que antigamente eles se limitavam a reproduzir a CNN e o New York Times. Agora nem isso eles estão fazendo. Nem isso esses putos estão fazendo. Porque eu acabei de mostrar a CNN dizendo que a situação está ruim para a Câmara, mas agora eu tenho que mostrar o New York Times.
O New York Times está dando Trump e Kamala empatados na eleição nacional. Trump e Kamala empatados na eleição nacional significa Trump na Casa Branca. Eu já expliquei aqui, já disse que na eleição nacional, né, não vou entrar aqui de novo para explicar, explicando como é a eleição americana, não é igual ao Brasil, soma todos os votos e vê quem é, são 50 eleições, uma em cada estado. Mas normalmente o que acontece é que os democratas ganham nas eleições nacionais, mas podem perder no colégio eleitoral. Eu sempre dou o exemplo da Hillary Clinton, que teve 2,1 pontos percentuais a mais que o Trump em 2016 e perdeu de lavada no colégio eleitoral. Então, Trump empatado com Kamala Harris é assim, é Trump na Casa Branca. E isso é pesquisa do New York Times, que é como se fosse Datafolha. Né? Então, assim, empate no Datafolha significa quantos pontos de vantagem para o Trump? Pra você ter uma ideia do que significa, em 15 de outubro de 2020, a menos de 3 semanas das eleições presidenciais daquele ano, essa mesma pesquisa do New York Times dava uma vantagem de 9 pontos para o Biden. No final, o Biden acabou ganhando, com toda aquela putaria, por 4,4% nos votos totais. Então, a margem de erro, né, foi de 100%, mais de 100% em favor dos democratas. É essa pesquisa que dava 9 pontos para o Biden em 2020, que agora está dando empate entre o Trump e a Kamala. E é por isso que estes caras estão absolutamente desesperados, a ponto de tentar matar o Donald Trump. Não faria sentido nenhum tentar matar o Donald Trump se ele estivesse perdendo igual dizem na imprensa brasileira. Vocês não concordam? Eu estou dizendo para vocês, o Partido Democrata não ganha a eleição se 27% dos negros votarem no Trump. Nos hispânicos, essa diferença, nem botei aqui no programa, mas a diferença aumentou ainda mais. Cada vez mais hispânicos, e às vezes eles colocam a gente brasileiro entre os hispânicos, né, tem votado mais no Partido Republicano. Por isso o desespero. Né? E às vezes dá uma impressão pra gente que o oponente é invencível, porque eles controlam o establishment, controlam a mídia, controlam Hollywood, controlam os sistemas eleitorais, etc. Será que eles vão tirar um coelho da cartola para ganhar? E eles vão fazer de tudo. Claro que eles vão fazer de tudo. Né? O J.D. Vance, que é o vice na chapa do Trump, respondeu ao Tucker Carlson, numa entrevista recentemente, dizendo, não, eles vão fazer de tudo, mas eles não são onipotentes. Até eles, por mais poderosos que eles sejam, eles têm limites. E eles erram. Os caras são bons, mas tem muita gente incompetente com eles também. A mais incompetente é a candidata deles. Então, em 2020, eles manipularam todo o sistema eleitoral, se aproveitando da desculpa da pandemia. Aí todo mundo sabe o que aconteceu. Mas isso aí acabou. Vários estados importantes aprovaram reformas. Eu conversei sobre isso com o Dinesh D'Souza hoje, e ele falou assim, cara, o mais importante é que essa mesma fraude eles não vão conseguir porque as pessoas estão atentas a isso. Talvez eles tentem um novo modelo de fraude, que é comprar o papel moeda, digamos assim, onde é impresso a cédula e ficar inventando novas cédulas. O Dinesh diz que isso é uma possibilidade. E eu acredito que eles podem fazer tudo que podem, mas hoje parece que eles encontraram uma barreira. E eu estou tão curioso quanto vocês. O resultado a gente só vai saber em novembro, no dia da eleição. E uma das coisas que eu gosto de olhar é como é que o mercado de apostas está vendo essa questão. Como é que o mercado de apostas está vendo a probabilidade de vitória do Trump e da Kamala Harris. O Polymarket, por exemplo, eu entrei hoje de manhã, estava praticamente empatado. O Kamala Harris estava com 50, o Trump 48. Tem semana que o Trump está com 50 e ela com 48, mas está ali mais ou menos igual. No site do My Liberty Bet, está falando do Trump, né? E sobre essa tentativa que a esquerda está desesperada para impedir que o cara volte, né? O documentário que o Dinesh D'Souza, a que eu entrevistei agora de manhã, está lançando, se chama Trump Vindicated, né? O Trump vingado, digamos assim. E o que é muito interessante é que ele diz que foram 3 tentativas de assassinato no Donald Trump em campos diferentes. Ele diz que foi uma tentativa de assassinato político, com a fraude, dizendo que ele tinha conluio com a Rússia, que ele era um traidor dos Estados Unidos, que depois, até hoje tem gente que repete isso na mídia brasileira, mas isso foi não só desmentido, como foi provado que foi uma coisa que veio da campanha da Hillary Clinton, de agências de inteligência e tudo mais, mas a tentativa do assassinato político, a tentativa do assassinato legal, né, através, como aconteceu com o Bolsonaro, impedir o cara de ser candidato, levar ele à falência, botar ele na prisão, etc, etc. E, efetivamente, a tentativa do assassinato mesmo, o atentado de matar um indivíduo mesmo. E a gente está descobrindo coisas novas. Né? A gente teve o segundo atentado, segunda tentativa de atentado que não chegou a ser consumado, pelo Ryan Ruth. Né? Ele foi o personagem, né, por trás da segunda tentativa de assassinato do Donald Trump. E quando eu falo que o sistema, né, o Deep State, o Partido Democrata, eles estão completamente malucos, né, perdidos com a possibilidade do Trump vencer a eleição e que eles fariam qualquer coisa, eu não estou brincando. Vejam essa notícia agora. Vejam essa notícia que acabou de sair. Saiu
acho que ontem, tá? O Departamento de Justiça divulgou uma convocação escrita por ele, pelo Ryan Root, pelo homem que tentou assassinar Donald Trump, prometendo uma recompensa de $150 mil para qualquer um que acabasse, terminasse o serviço, concluísse o serviço. É um procurado vivo ou morto, né? O que diz nessa carta aqui? Essa foi uma tentativa de assassinato contra o Donald Trump, mas eu falhei com vocês. Eu dei o meu melhor e juntei toda a coragem que eu pude reunir. Agora é de vocês a responsabilidade por terminar o trabalho. E eu vou oferecer $150 mil para quem concluiu o serviço. Que loucura, cara. Que coisa absolutamente insana. Segundo disseram os promotores federais envolvidos no caso, esse Ryan Root deixou esse bilhete numa caixa na casa de uma pessoa não identificada meses antes da tentativa de assassinato de Donald Trump. Ou seja, algo premeditado, planejado, e ele se preparou para falhar. E por isso que ele deixou esse bilhete. Que coisa de louco. Né? Quanto ódio imprimido nas pessoas como esse Ryan Root, pela grande mídia, pelo Partido Democrata. Que coisa cega, né? Como o sujeito fica cego. Também conversei sobre isso com o Dinesh. É como se o que a mídia sinaliza, e eu já mostrei várias coisas aqui no programa, transformando o Trump em Hitler, né? Digamos como se fosse o Hitler em 1933, né? Fala assim, pô, que bom teria sido se alguém tivesse matado o Hitler em 1933, né? Porque você pode ser essa pessoa. E aí o Ryan Root, tá aqui falando, caramba, eu falhei, mas outros precisam se levantar para matar o Hitler. No caso, Donald Trump. E é por isso que não faz sentido essa coisa, não, estou feliz, condenamos a violência, estamos felizes que o Trump esteja passando bem. Ora, desejamos recuperação. Você teria dito isso a Hitler? Não, estou feliz que Hitler sobreviveu e passa bem, desejamos recuperação. Claro que não. Então, ou o Trump não é Hitler e eles estão mentindo para você, ou eles estão mentindo de que eles desejam a recuperação e isso tudo, na verdade, eles apoiam os Ryan Roots da vida. Né? Ryan Root também escreveu o seguinte, o pretenso assassino. Qualquer pessoa no mundo, do mais jovem ao velho, sabe que Trump não tem a capacidade de ser nada, muito menos o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos tem que, pelo menos, personificar o tecido moral de que é feita a América e serem gentis, cuidadosos, altruístas e sempre defenderem a humanidade. Esse cara que premeditou o assassinato de Trump é um idoso, de 78 anos. Ele diz que uma das razões para cometer esse assassinato é que o Trump não podia ser eleito presidente porque ele não era gentil, cuidadoso, altruísta, não defendia a humanidade. Já o Ryan Root, ele se considera gentil, cuidadoso, altruísta, defensor da humanidade. E ele tinha boas intenções. Ele só quer matar uma pessoa, mas é para salvar a humanidade. Aí essa pessoa maravilhosa, olha o que acontece antes da gente entrar no ar. Pouco mais de 40 minutos aqui antes da gente entrar no programa. Essa reportagem aqui. Do FBI prende o suspeito de tentativa de assassinato de Trump por infantil. A reportagem lá no site do Paulo Figueiredo Show. Infantil. O FBI descobriu centenas de arquivos que continham infantil na casa do Orrin Root, o filho desse Ryan Root, o assassino, o pretenso assassino do Trump. Centenas de arquivos de infantil. Desse homem maravilhoso. Filho do homem desse homem maravilhoso. O material foi encontrado em 2 celulares. O texto diz assim: uma revisão do cartão SD localizado no dispositivo 1 revelou que ele continha centenas de arquivos de infantil, disseram os promotores nos documentos do tribunal. Esses arquivos incluem vídeos de uma série de infantil conhecida, criada fora do estado da Carolina do Norte. Lembrem que esse moleque, cara, esse lindo homem, esse exemplar, né? O pai quer salvar o mundo, mas cuidar do filho, nem pensar. Esse exemplar maravilhoso foi o cara que, ao ser perguntado sobre o que o pai tinha feito quando tentou matar o Trump, disse que o pai só odiava o Trump, como qualquer pessoa razoável odiaria. Pessoas razoáveis que têm material de infantil no seu celular. Que gente maravilhosa. O pai é uma pessoa maravilhosa, razoável, boa, humana, que tentou matar um idoso enquanto ele jogava golfe. O filho é uma pessoa razoável, maravilhosa também, humanitária, que possuía centenas de arquivos de infantil no celular.
Essa gente razoável, maravilhosa, que odeia o Trump. Quando eu digo que o grau de loucura, de dissonância cognitiva, de confusão mental é patológico, é disso que eu estou falando. E o responsável por isso é a grande mídia. Esse é o verdadeiro discurso do ódio, né? Uma campanha contra o Trump. Nunca antes na história americana, já disse isso aqui, até onde eu sei, houve um candidato à presidência dos Estados Unidos que tentaram ele assassinar o cara 2 vezes em um ciclo eleitoral. Esse é o tamanho do perigo que o sistema vê no Trump. E é por isso que eles querem tirar o cara da disputa de qualquer jeito. Dá tempo para mais uma